Muito obrigado, deputado Coronel Henrique, parabéns pela condução dos trabalhos. Cumprimento aqui todos os funcionários da Secretaria, na pessoa da nossa secretária, e agradecer, secretária, pela maneira que sempre me recebeu lá, pelos convites sempre feitos quando tem ido no Vale de Jequitinhonha, a minha pessoa, para acompanhar as agendas. Secretária, eu queria relatar sobre alguns projetos de lei de minha autoria. Eu queria que a senhora tecesse alguns comentários sobre eles, o que a senhora acha. Nós temos aqui o PL 2725, de 2019, que institui a Política Estadual de Assistência Técnica na Extensão Rural para a Agricultura Familiar e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar. Nós temos ainda o PL 4126, que torna obrigatória a inclusão de mel de abelha na complementação da merenda escolar nas escolas públicas estaduais e da outras providências. Já até discuti com a senhora sobre esse projeto. Minas hoje é o quarto maior produtor de mel, Santa Catarina bem menor, produz muito mais mel que Minas Gerais, acho que isso pode ajudar a alavancar, ajudar na economia do Estado. O PL 5125, que acrescenta o artigo 28, a Lei 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração e proteção e conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e da outras providências. A senhora mesmo relatou sobre a questão de um poço artesiano, que uma agricultora está indo fazer, e eu acho assim que eu não sou daqueles que acham que nunca é necessário, mas é um crime que, às vezes, tem que ser feito, né? O poço artesiano, às vezes, não tem outra solução. E aí não se pensa em política pública para abastecer o lençol freático. Então, esse projeto trata um pouco disso. O PL 5303, que cria a Política Estadual de Compostagem de Resíduos Orgânicos e Processamento de Alimentos nas unidades dos restaurantes populares estaduais e nas escolas da rede pública do Estado de Educação. Na contramão, com todo respeito aos colegas que fizeram o pedido sobre a questão da floresta plantada, eu vou na contramão e até questiono assim, o porquê esse interesse. Primeiro, assim, dizer que, para mim, não é uma floresta. Eu acho que é uma maneira educada, ou talvez de trazer as pessoas para a defesa da monocultura de eucalipto, chamar de uma floresta plantada. Mas, assim, o porquê, qual seria a diferença da questão da monocultura de eucalipto, por exemplo, ser tratada na Secretaria de Agricultura e não no meio ambiente, né? Historicamente, a gente sabe, e tem pesquisadores que dizem que o eucalipto não seca as nascentes, outros dizem que secam, mas eu, na dúvida, eu perguntaria aos moradores dos grotões se na década de 70 tinha água lá e se hoje não tem mais, e o porquê que foi, né? Sem contar o alto índice de agrotóxicos, que vai para o lençol freático, vai para o rio Jequitinhonha. No caso específico, eu estou tratando de Jequitinhonha, no norte, lá, a companheira Leninha também enfrenta essa luta, e a gente tem dados o suficiente para mostrar que a monocultura do eucalipto não trouxe riqueza nenhuma para a nossa região. Muito pelo contrário. Se pegaram os jornais da década de 70, mostrava que até que, enfim, o Vale de Jequitinhonha iria sair da miséria. Se a gente pegar também a construção de Irapé, já entrando em outro momento, era a redenção do Vale de Jequitinhonha, né? E nós temos hoje, eu acho que não chega a 200 tanques de criação de peixes na represa de Irapé, que tem um potencial de ter aí, segundo os pescadores me falando, 5.000 tanques. Inclusive, nós temos ali pertinho, a fazenda da Epamic. Eu quero me colocar à disposição, inclusive com emenda parlamentar impositiva para esse fim, para a gente tentar, junto com a Epamic e a Emater, que já vem, parece, fazendo um trabalho ali no Alto Jequitinhonha, junto com os pescadores de Leme do Prado, José Gonçalves de Minas, para fazer ali, agora que nós temos uma BR asfaltada ali, para fazer ali, talvez na fazenda da Epamic, é uma sugestão que eu dou, algo que pensasse nessa cadeia produtiva aí da piscicultura. Eu acho que tem muito, sim, a trazer riqueza, já que foi feito lá a barragem, né? Saber da senhora, se a senhora tem notícia, se sabe onde estão sendo investidos os recursos do FEM, do Fundo de Erradicação da Miséria, e um clamor da nossa região, e a senhora, a gente já vem tratando desse assunto, é a questão de água. Água é um clamor. A gente fala tanto em produção, mas não vai haver produção se não tiver água, né? Então, nós temos vários recursos destinados nas emendas populares, que somam aí 2 milhões, né, do orçamento total do Estado de mais de 100 bilhões, e que até hoje não foi pago nada, né?
Então, já tivemos em reunião lá na Secretaria de Vossa Excelência, nessa condução também. Eu queria pedir o apoio da senhora para a gente fazer essa cobrança firme ao governo do Estado, né? Tem feito isso, a mesma pergunta e o mesmo pedido a todos os secretários, né? Nós estamos aí iniciando agora um novo processo do PPAG e até hoje foi pago 0,08%. Acho que na história do PPAG nós nunca tivemos isso, né? Por enquanto, isso. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, a secretária Ana. Muito obrigada. Boa tarde, deputado Jean. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu vou ter que pedir desculpa, porque eu realmente ainda não tive informações sobre esses projetos de lei. Eu acho que nós podemos, eu vou dar mais uma olhada, a gente pode, num segundo momento, se o senhor permitir, a gente marcar uma reunião para conversar. Mas, em relação à assistência técnica para a agricultura familiar, eu acredito que a assistência técnica que a Emater faz, ela deve ser em 98% para a agricultura familiar. Pode ser que tenha uma ou outra coisa, um projeto mais técnico que atenda a um médio produtor, mas, pelos nossos controles lá, a Emater praticamente só trabalha para a agricultura familiar. Então, nós vamos olhar e sentar direitinho e conversar sobre esse projeto seu. Em relação ao mel na merenda, acho excelente, acho que já tinha comentado com você. As propriedades do mel, elas estão, a cada dia, no mundo inteiro, sendo mais exaltadas, então, isso é muito importante que vá para a merenda escolar. Em relação às águas, aí os outros projetos de águas subterrâneas, aí a gente tem que realmente olhar com um pouco mais de carinho para a gente poder discutir. Eu peço desculpas, porque não tenho conhecimento desses projetos. Em relação ao porquê que a SEAPA, porquê que a Civil Florestas Plantadas viriam para a agricultura, bem, por que nós temos tanto eucalipto no nosso estado? É a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque a primeira coisa que eu gostaria que se viesse para a agricultura é exatamente diversificar a produção florestal no nosso estado. Por que só eucalipto? É a pergunta que eu faço, né? Mas isso acontece porque nós temos uma demanda da mineração. Se não tivéssemos tantos minérios, provavelmente não teríamos tanto eucalipto. Aquelas terras não estariam sendo ocupadas por florestas. Então, tudo é gerado pela demanda. E quando eu digo que... por que vir para cá? Porque eu acredito mais que a visão lá na SEMAD é muito e assim nós poderíamos ter uma coisa mais de produção. Pelo menos são todas as ideias que eu tenho em relação à silvicultura, que a gente pode, num outro momento, conversar. Por isso que eu sempre, desde que cheguei aqui, fiz esse empenho de que floresta plantada viesse para essa secretaria, que seja considerado como uma lavoura. Agora, a questão do eucalipto de nascentes, aí eu vou dizer que são mais problemas da implantação, da questão de distanciamento de florestas, de nascentes, de tamanho de APP que estão sendo observadas nesses reflorestamentos. Então, são muitas coisas que nós podemos olhar. E mesmo em florestas que já estão implantadas, que também podem ser feitos estudos da bacia, como é o caso que eu sempre tenho volta, toda vez eu falo, do zoneamento, para a gente poder observar. O que aconteceu com essa bacia? Não ficou hora de recarga, não ficou APP suficiente, vamos ter que reverter, e mesmo que tenha ficado APP dentro da legislação, que possamos fazer estudos para poder mudar essa realidade. Vamos, uma hora, de conversar sobre essas questões do eucalipto seco-solo, vamos fazer uma discussão mais técnica uma hora. Em relação a Irapé, nós já estamos olhando para essa questão da piscicultura em Irapé. Nós temos agora na assessoria o Frederico, uma hora, se o senhor quiser conversar, ele estava até aqui, não sei se já foi. Bem, o Frederico está trabalhando exatamente com piscicultura na secretaria, ele já foi lá em Irapé e já está fazendo um trabalho para poder reverter a situação e ampliar a produção de peixe lá. Então, nós já estamos trabalhando já nessa questão lá de Irapé. Eu acredito muito na piscicultura como opção para o nosso estado. Nós somos um estado importador de peixe,
com a quantidade de água que nós sempre tivemos, a caixa d'água do país, agora já não estamos tendo tanto problema de água, precisamos voltar a ser a caixa d'água do país, e, com isso, aumentarmos a nossa produção de peixe. Em relação ao FEM, eu não tenho informação, mas eu vou buscar, se o senhor me permite, respondê-lo, enviar depois para o senhor. E, em relação às barragens do FANAD, aquilo que eu falei, nós já fizemos os projetos, está prontinho para licitar. E eu estou, da mesma forma do senhor, pedindo muito lá na Segov para que libere os recursos, para que a gente possa começar a construção dessas barragens. E também de revitalizar a bacia como um todo, construir as barragens, mas também olhando para a condição de erosão do solo em volta do reservatório, que não adianta só construir a barragem, não olhar para a situação de erosão da bacia. Então, é isso aqui, nós vamos ainda trabalhar muito e a gente vai continuar essa discussão da questão do eucalipto. Muito obrigado, secretária. Deputado Dr. Jean Freire, tem 2 minutos para as suas considerações finais. Bem, em relação à questão da monocultura de eucalipto, secretária, assim, com muita verdade, muito me preocupa essa situação de que sempre a Secretaria do Meio Ambiente diz não, não e não. Dizendo não, não e não e não, a monocultura de eucalipto arrasou com o norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, né, com envenenamento de águas, com secamento de nascentes. Imagine se não dissesse não, não, não. E, além de tudo, estraga as estradas no transporte. Em relação ao FEM, eu fiz essa pergunta porque nos chegou há pouco tempo, e, diga-se de passagem, não vou aqui fazer também demagogia e dizer que é uma questão desse governo, que desde o outro governo vem se usando o Fundo de Erradicação da Miséria para, inclusive, pagamento de pessoal da Emater. Né? Isso me assustou muito, né? Eu queria saber a veracidade disso, e esse é um recurso que nós, inclusive, sofremos muito aqui para aumento de imposto, porque uma parcela seria tirada para o Fundo de Erradicação da Miséria, principalmente do Nordeste e Norte de Minas Gerais, e que poderia ser, deputada Leninha, colocado, por exemplo, na questão da água, das pequenas barragens, dos barramentos de rios, né, que tanto precisa e é verdade. A gente tem crimes que avisam que vem, né, tem outros que não. O rio Araçuaí vai morrer. O rio Fanado, daqui a pouco, vai ser chamado de Finado. Não é Fanado mais. E, se a gente não salvar os pequenos, não vamos ter os médios, não vamos ter os grandes. Eu quero, para fechar minha fala, deputado e colegas e secretários, realmente, assim, pedir essa parceria da Secretaria, reconhecer a maneira que tem sido tratado o nosso mandato, as nossas colaborações que nós temos levado, tá? Algo que eu admiro muito nos homens e mulheres que estão no mundo público é essa sinceridade, tá? É esse chamar para o escutar, chamar, e a senhora tem demonstrado isso. Eu quero aqui reconhecer isso e colocar o nosso mandato, a Comissão de Participação Popular, que logo agora nós começamos também, já vamos começar o PPAG, e a Secretaria de Vossa Excelência disputa muitos recursos lá. Na EPAMIG, todo ano nós recebemos visita da EPAMIG, colocamos recursos na questão de produção de vinho e azeite no Alto Jequitinhonha também, né? Então, a gente coloca aí à disposição para esse diálogo fraterno e honesto.